Olá, pessoal. Muito boa noite. Bem-vindos a quem está novamente com a gente. Bem-vindos a quem, pela primeira vez, vai participar de um webinar conosco. Essa é uma oportunidade muito legal de encerrar o ano de 2019 com mais um evento online falando sobre precatório. A gente está aqui, a gente acabou de começar às 8h04. A gente sabe sempre que as pessoas demoram um pouquinho para entrar, estão voltando para casa nessa quarta-feira. Então, a gente gosta de começar sempre falando um pouco da Rust, mas hoje, como a gente tem notado que algumas pessoas têm se repetido e participado de vários webinars conosco, a gente queria privilegiar essas pessoas e aproveitar esses momentos iniciais para falar sobre algumas notícias que saíram recentemente sobre precatório, ou sobre o mercado de investimento em precatório. Estou aqui com o Leonardo, nosso sócio da Rust. Leonardo. Mais um prazer aí estar com vocês. Bom que a gente conseguiu fazer esse webinar num momento bastante especial aí, que tem uma notícia bastante relevante no cenário de investimento, né, com mais um corte da taxa Selic. Eu acho que o Arthur vai falar um pouquinho mais sobre isso também. É importante a gente estar aqui falando com vocês e dando mais uma opção, né, de investimento num cenário de queda da taxa de juros, muito próximos aí de uns juros reais negativos. E a gente vir aqui poder dividir com vocês novas oportunidades para você poder ter uma diversificação no portfólio e poder continuar rentabilizando o seu dinheiro de uma maneira mais eficiente, né? Então, é um privilégio estar aqui hoje. E essa notícia de hoje, de que a Selic saiu de 5 e foi para 4,5, realmente é uma notícia muito boa, mais ou menos esperada, e que, inclusive, tornou o nosso material do webinar de hoje desatualizado, né? Exatamente. Porque a gente colocou, quando a gente preparou o material, estava 5, agora acabou de sair, está 4,5. Nosso material está todo usando como referência o CDI 4,90, né? A Selic é 5. Mas eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que saíram recentemente na imprensa, sobre o mercado ou sobre precatório, de uma maneira geral. Provavelmente a notícia mais relevante que a gente teve foi que o Conselho Nacional de Justiça alterou várias regras sobre o pagamento de precatórios. E aí, desde regra referente a bloqueio de valores de entes públicos que estão no regime especial ou saindo para o regime geral, várias regras que falam sobre spread, gestão de precatório, qual que é o valor mínimo para ser considerado precatório, um ofício, uma requisição de pequeno valor. Então, a gente vai preparar um material bem interessante. É uma resolução do CNJ extensa, grande, assinada pelo Toffoli agora, e veio também estabelecer que o IPCA é que corrige o precatório naquele período lá de 2009 a 2015. Isso ainda não era totalmente aplicado pelos estados. Então, a ideia dessa resolução do CNJ foi exatamente padronizar as regras de pagamento de precatório para todos os entes públicos dentro do Brasil. Uma outra notícia interessante que a gente vem acompanhando é o projeto de emenda à Constituição, a PEC, conhecida como PEC da segunda instância, que está na Câmara, não a do Senado, né? O que isso tem a ver com a gente? Aquela PEC que fala que a prisão já deveria acontecer para condenados em segunda instância. E o que a gente olha, o que isso tem a ver com precatório? Por que a gente está discutindo isso? Na verdade, essa PEC altera a lógica do que é um trânsito em julgado, né? Do que é o final de um processo judicial. Portanto, isso altera também o precatório, que já nasceria a partir de uma condenação do ente público, do Estado, da União ou do município em segunda instância. Então, para a gente está acompanhando de perto isso pode significar uma diminuição no tempo de todas as pessoas que têm precatório ou têm alguma ação judicial contra o Estado, uma diminuição no tempo de discussão desse processo judicial, e o precatório vira e é emitido já na condenação de segunda instância. Não precisa subir para o STJ nem para o STF. Isso é uma coisa bem interessante. Outra coisa aqui que a gente tem acompanhado
é que a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso aprovou o uso de precatório para comprar casa própria. Isso daí a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar, mas, enfim, passou pela CCJ, vai ser votado agora. E talvez mais relevante para quem olha esse mercado de precatório como investimento, que é o nosso caso e o caso dos nossos clientes, depois que o STF decidiu que o Maranhão, que a União era obrigada a dar um empréstimo para o Maranhão, para que o Maranhão pagasse os seus precatórios, né, uma discussão que era antiga, lá da emenda constitucional 64, depois veio para 99, o STF deu essa decisão a favor do Maranhão, obrigando a União a dar um empréstimo, e o Congresso aprovou esse crédito para o Maranhão. Significa o quê? Que a União vai ser, mais dia, menos dias, obrigada a dar esses empréstimos para esses estados que estão com dificuldade de pagar precatório. Né? Se isso seguir esse exemplo do Maranhão, outros estados seguirem, é isso que vai acontecer. E por que é importante para a gente saber isso? Porque, no fim do dia, reforça a nossa tese de que precatórios estaduais, em última instância, têm o risco da União. E a gente tem batido nessa tecla várias vezes por N motivos. Esse é só um dos motivos pelos quais a gente gosta de lembrar disso. O mercado ainda não entendeu que o precatório estadual, ele, no fim do dia, tem como devedor a União. A União vai dar um jeito de resolver aquele precatório ou aquele estoque de precatório. Bom, agora que a gente já está aqui com um monte de gente, eu vou começar aqui. Eu não estou conseguindo encontrar a apresentação. Peraí. Eu vou ter que compartilhar a minha tela. Deixa eu só ver se está aberto. Bom, então a gente sempre gosta de começar falando quem somos nós, de onde viemos e o que nós estamos fazendo aqui no mercado. A Rust Capital, como a gente já falou, foi fundada em 2017 por mim, pelo Leonardo, pelo Carlos, como uma empresa de investimento em ativos reais, ou seja, a gente olha ativos que estão fora do mercado financeiro e os traz para dentro e coloca uma característica de investimento financeiro, mas levando diretamente para o investidor pessoa física, né? Então, a empresa é formada por sócios oriundos do mercado financeiro, do mercado jurídico, de tecnologia, em média com mais de 15 anos de experiência nas suas respectivas especialidades. E o que a gente faz aqui é simplesmente desenvolver tecnologia dentro de casa para originar, ou seja, achar um ativo que está na economia real, nos ajudar em analisar esse ativo, fazer análise financeira, a modelagem, análise de risco e a estruturação jurídica. Então, né, em todas essas fases, a gente coloca a tecnologia para ver como que a gente faz para que essas tarefas sejam feitas de maneira mais eficiente, para, no fim do dia, levar esse produto, esse ativo real, de uma maneira mais qualificada para o investidor na ponta, que até hoje não tinha acesso, né? O fato, assim, a Rush em si, o grande objetivo é universalizar o acesso, né? A gente não está fazendo nada diferente do que vem sendo feito pelos grandes investidores institucionais, bastante fora do país, e pelos investidores institucionais brasileiros também. Agora, de uma forma inédita, o que a gente conseguiu fazer com a Rush é desenvolver uma tecnologia para levar para vocês a oportunidade de investir um pequeno ticket, né? Apesar de 10 mil ser um valor relevante, mas antes da Rush, você teria que ter milhões de reais para poder investir na sua estratégia e ter essa diversificação que é fundamental para o seu portfólio. Quando a gente olha nossas oportunidades de investimento, a gente gosta de deixar muito claro. A gente não está aqui para poder investir toda a sua liquidez. O que a gente acredita que é um volume razoável e aconselhável para você investir é o montante de 20% a 30% da sua liquidez em ativos alternativos. E aqui a gente disponibiliza uma série de investimentos que você poderia participar, e o que a gente recomenda é que você participe não só de um, mas pelo menos 2 ou 3 oportunidades diferentes,
para que mesmo dentro dessa classe de ativos alternativos, dentro dos seus 20%, 30% de liquidez, você ainda tem uma diversificação dentro dela. Tá? Exato. E é sempre bom falar que muitas vezes as pessoas nos ligam e falam, olha, poxa, eu estou aqui com X mil reais para investir, eu quero entrar nessa rodada de precatório. E muitas vezes o que a gente fala é, olha, peraí, vamos começar com uma porção menor do seu patrimônio nessa operação e vamos chegar no máximo aí entre 20% e 30%, a depender muito do perfil de risco do investidor, de cada investidor, que é um percentual do patrimônio do investidor que a gente acha saudável estar alocado em ativos reais, ativos alternativos. E aí, seguindo muito o que a gente tem visto fora do país, então existem pesquisas que quem quiser, quem tiver dúvida, a gente manda, que mostra que as carteiras dos grandes fundos de pensão, dos grandes fundos institucionais, dos investidores institucionais, estão alocando cada vez mais em ativos alternativos. Então, você olha lá em 2005, 2006, a parcela do patrimônio desses fundos alocada em ativos alternativos era só de 5%. E em 2018, essa parcela subiu para 25%, sendo que até 2030, a expectativa dessas casas de pesquisa é que isso se transforme em quase 40%, 50% do patrimônio das carteiras desses grandes fundos. E o que a gente olha é interessante, sim, investir um percentual relevante da carteira do nosso investidor no Brasil, o pequeno investidor, por vários motivos, porque é descorrelacionado com a Bolsa, então há uma proteção por não ter essa correlação direta, está protegido da inflação na maioria dos casos, porque o título é atrelado ao IPCA, o retorno é mais atrativo, dado que a gente está cortando uma série de intermediários no meio do caminho. Então, dado tudo isso, a gente acha saudável para os investidores manterem aí uma posição de 20% a 30%, a depender do perfil de risco, em ativos alternativos. A gente não quer o resto do seu capital inteiro, a gente acha que o resto do seu capital tem que estar alocado em ativos mais líquidos, e aí você pode ir para corretoras e bancos do mercado que hoje em dia prestam um ótimo serviço. E esse é o nosso papel. A gente está cuidando de uma parte do seu portfólio que ninguém dava atenção e ninguém te oferecia uma opção de diversificação. Então, continue com as corretoras, investindo lá na renda fixa, bolsa de valores. A gente acredita que é importante ter dinheiro em liquidez também, algum instrumento de liquidez diária. E aquela parcela que você não precisa da sua liquidez imediata, aí sim você aloca um percentual de 20% a 30%, dependendo do seu perfil de risco, em ativos alternativos conosco. Tá? Legal. Bom, então a gente fundou a companhia em 2017. Em janeiro de 2018, a gente começou a investir dinheiro proprietário dos sócios, e aí foi um período de construção, desenvolvimento de sistema, de contratação de pessoas, etc. Lá em setembro do ano passado, a gente abriu para amigos e familiares investirem conosco algum capital e criar um histórico com essas pessoas mais próximas, para que somente agora, no começo de 2019, essa história se concluísse, ou melhor, desse o início à abertura da plataforma online para que qualquer investidor dentro do Brasil possa também participar dessas operações com ativos reais. E aí eu já vou entrar aqui no quem é o time que forma essa companhia, essa empresa. Então, eu não vou me alongar muito, porque me reclamaram que eu estava passando muito tempo aqui nessa introdução, mas eu sempre acho que é muito importante falar quem são as pessoas por trás da empresa. Então, eu sou advogado de formação, tenho mais de 12 anos de experiência aí no mercado financeiro tradicional, passei por banco brasileiro, banco americano, escritório de advocacia, estou empreendendo já tem 5 anos. O Carlos, cientista da computação, nosso responsável por toda a tecnologia, todos os robôs que a gente cria aqui para automatizar tarefas ou para nos ajudar a achar esses ativos na economia real, dentro dos sistemas, seja de sistemas de Tribunal de Justiça, seja em bases públicas. O Daniel é nosso controller financeiro, tem aí mais de 19 anos de experiências em multinacionais, trabalhou no Nestlé, no Carrefour, na Votorantim. Davi Ribeiro é o nosso responsável pelo marketing, também tem mais de 12 anos de experiência, trabalhou também em o Davi é interessante, que já teve experiência em todos os lados da publicidade e do marketing online. Então, ele tem experiência tanto em mídia programática, como
performance, já trabalhou em agência, já trabalhou em empresa. Leonardo? Tenho aproximadamente, vou completar agora 16 anos de experiência no setor de investimento. Trabalhei nos maiores fundos de private equity do mundo, trabalhei na Brookfield Asset Management, trabalhei na Starwood Capital, que hoje é o segundo maior fundo também de investimento imobiliário. Montei a gestora da SDI, que é um grande grupo incorporador de São Paulo. Fizemos um fundo bastante grande aí de private equity num momento complicado da economia. Posteriormente, eu fui para a RB Capital, que foi a minha última passagem, e sempre focado nessa parte de private equity, focado no real estate. A gente tem também o Luiz Coutinho, que tem mais de 26 anos de experiência no setor financeiro, muito focado em crédito, trabalhou em grandes instituições financeiras como HSBC, Santander, estudou no IBMEC, USP, McKinsey, uma pessoa assim, que traz uma grande experiência e acelerou bastante nosso aprendizado nessa parte de análise de crédito. A gente tem o Luiz Hollenberg, ele é o nosso grande especialista aí na parte de originação de precatórios e títulos judiciais. Ele é uma pessoa que tem mais de 25 anos de experiência, ele virtualmente conhece todos os players e todos os escritórios de advocacia envolvidos nessa parte de análise. Ele é provavelmente uma das pessoas mais conhecidas do setor e concentra toda essa capacidade de originação que ele trouxe para a Rush, que a gente pudesse crescer e trazer os melhores produtos para vocês. Tá? A Melina, ela é a nossa responsável jurídica, ela trabalha com grande experiência na parte societária, foi sócia do Feldberg, foi indicada entre a lista dos principais advogados nessa parte societária de estruturação, e a gente trouxe ela para poder cuidar não só da parte de análise jurídica, mas também da parte toda de compliance, e é uma das grandes preocupações nossa e uma das pessoas mais importantes da nossa estrutura também. Tá? É sempre importante lembrar que a gente não faz nada além de ativos reais. Então, a gente gosta de lembrar que ativo real ou ativo alternativo é uma coisa super complicada de entender, não é todo mundo que entende, é super complicada de originar, é difícil, é caro, é custoso achar o ativo na economia real, mas mais difícil do que achar é complicadíssima a tarefa de entender se aquele ativo ali é bom ou ruim, fazer toda a diligência, né, o que a gente chama aqui no mercado de due diligence, seja a due diligence financeira ou econômica, ou de fundamentos econômicos do ativo, seja a due diligence jurídica dele. Então, nós somos especialistas em fazer isso e a gente não delega essa tarefa a ninguém. A gente faz isso do começo ao fim, e quando a gente encontra um ativo que a gente acha interessante, a gente gosta de internalizar toda a originação para entender profundamente do ativo. Então, desde lá, de achar esse ativo na economia real, negociar com a pessoa que possui esse ativo, ou a pessoa jurídica, ou a pessoa física, enfim, até fazer a due diligence, até fazer os contratos e estruturar isso para levar para o investidor, somos nós que fazemos do início ao fim. E é por isso que muitas vezes a gente abre mão de escala, de volume de operação, então você vai ver que nossas operações não são tão grandes, e por isso que às vezes não dá para colocar todo mundo que tem interesse de investir na rodada dentro das nossas rodadas, porque, infelizmente, realmente, para a gente conseguir fazer do começo ao fim e ter plena garantia e ter pleno conforto nosso de que a gente está fazendo direito, as nossas ofertas acabam sendo não tão grandes, sendo pequenas, mas isso é uma escolha nossa, e mais do que isso, a gente quer seguir assim e crescer devagar, de forma sustentável. Tá? Vale dizer também que nós somos uma empresa, temos a licença da CVM numa empresa do grupo, que é a 588, que é de oferta simplificada, ou mais conhecida como Equity Crowdfunding. O nome não é tão bom, porque essa licença permite que a gente faça oferta pública, tanto de dívida, quanto de participação societária, ou algum título híbrido, desde que respeitado alguns limites. Né? Então, a gente é regulado pela CVM nesse sentido. Também é importante lembrar que nem todas as operações, nem todos os ativos com os quais a gente trabalha se encaixa nessa categoria de valor mobiliário, portanto, é importante ver que algumas operações não são reguladas pela CVM, simplesmente porque a característica do ativo não é de valor mobiliário, que é o que traz, o que puxa
a competência da CVM para regulamentar, mas não por isso a gente deixa de tomar cuidado, não por isso a gente deixa de colocar todas as garantias que a gente acha que tem que colocar, não por isso a gente olha todos os detalhes na ponta, na vírgula que tem que olhar. É isso? É isso. Hoje nós trabalhamos com 3 classes de ativos, e uma nova que a gente vai anunciar aqui hoje para vocês. Então, hoje a gente trabalha com ativos judiciais, a gente tem bastante operação com precatórios e vai entrar agora com operação de direito creditório judicial. A gente também trabalha com ativos imobiliários, aí o Léo é grande especialista dessa área, conhece tudo indo e voltando desse tipo de ativo. E o Coutinho, que a gente apresentou para vocês, ele toca a área de ativos empresariais, que basicamente é uma forma de dar crédito ou uma forma de dar capital de giro para a companhia, sempre tirando o ativo do balanço da companhia para não correr tanto risco e proteger os nossos investidores. E hoje a gente vai anunciar uma 4ª classe de ativo que a gente vai começar a trabalhar aqui em parceria com um time excepcional que a gente conheceu e que hoje se juntou a nós e a gente está aqui junto trabalhando. Algumas operações que são importantes a gente mostrar como parâmetro para mostrar o que já aconteceu na nossa plataforma. Teve essa primeira operação aqui de recebíveis de venda de etanol, foi uma operação de ativo empresarial, uma captação de 300 mil, que durou 65 dias, teve uma rentabilidade no período de 4,11%, uma rentabilidade anual de 25% e uma TIR mensal, né, que nada mais é que aquela rentabilidade anual mensalizada de 1,88%. A gente fez também uma operação de precatório do Estado de São Paulo, que é uma das nossas especialidades, então a gente faz, vocês vão ver, a gente vai falar de precatório do Estado de São Paulo já. A gente fez uma de 1.400.000, 12 meses de prazo, 22% de rentabilidade no período, o que dá uma rentabilidade mensal de 1,67%. A gente fez uma outra operação um pouco menor também, de 300 mil, com precatório do Estado de São Paulo, 12 meses de operação. Essa operação a gente conseguiu comprar o precatório mais barato, que deu um pouco mais de retorno para o investidor, ficando aí 23,7% ou 1,79% ao mês. E aí é bom sempre lembrar o que nos faz olhar um ativo, o que nos faz querer estudar, querer entender daquele ativo, quais são os pilares, quais são os vieses da nossa política de investimento, o que nos move aqui, né? Eu quero falar um pouquinho dessa parte, né? A primeira coisa que a gente sempre olha, a gente olha investimentos que são lastreados em ativos ou direitos, tá? Tudo aqui ela tem que ser lastreado em ativos ou direitos para que a gente considere realizar o investimento. Um outro ponto bastante importante é a questão de baixa correlação com o mercado de capitais. A gente tem a montanha-russa aí da Bolsa subindo e descendo, a gente acredita que para compor o portfólio dos nossos investidores de uma forma eficiente, a gente tem que achar ativos que têm baixa correlação com a Bolsa de Valores. Então, todos os nossos ativos aqui identificados que nós oferecemos para vocês vão ter essa característica. Outro ponto bastante importante que é fundamental, todo mundo deveria considerar e para a gente aqui é essencial, é que nós temos que ter internamente, dentro de casa, especialistas que têm comprovada experiência de entrega de resultado nessa classe de ativos. Então, se for no setor imobiliário, alguém como eu, no caso, tem 15 anos, 16 anos de experiência, entregando resultado consistentemente no setor de investimento institucional. Se a gente está entrando na área de ativos judiciais, você não tenha dúvida que a gente tem os melhores profissionais. Então, sempre que nós entrarmos num específico nicho, é porque nós temos um grande especialista e que nós dominamos todo o processo. Aqui eu acho que vale falar, Léo, que apesar de nós sermos uma empresa de tecnologia, com muita gente jovem, com programadores, com cientistas de dados e com essa aura de fintech, a gente valoriza muito a experiência e o cabelo branco de quem já fez reiteradas vezes aquilo que a gente está se propondo a fazer. E, claro, a gente gosta de sentar do lado, estudar, entender junto com essa pessoa que tem muita experiência e tentar automatizar isso. É tão simples quanto isso no final do dia. A gente precisa do conhecimento. Da mesma forma que a gente precisa utilizar a tecnologia para poder viabilizar o acesso e otimizar os processos,
o conhecimento básico, o cabelo branco, que nem o Arthur falou agora, com pessoas realmente experientes, é fundamental para o sucesso das operações, porque aqui a gente não está querendo criar nada novo de operação, a gente está só querendo melhorar um processo existente e trazer eficiência e tecnologia para poder disponibilizar a vocês. Tá? E nada substitui a sola de sapato gasta, o cabelo branco, né? E a bunda quadrada de ter estudado bastante sobre determinado assunto. Né? Dizem que você precisa de 10 mil horas para se tornar especialista em determinado assunto, e a gente acha que não tem muito... não tem meio termo. Não tem caminho alternativo. Não tem. A gente tem que sentar e estudar para entender o do ativo. É essa nossa política aqui. E outro ponto bastante importante de falar, a gente acredita que dentro da nossa realidade, né, brasileira, os investidores procuram investimentos de prazos mais curtos. Então, você vai ver que a maioria das nossas operações, ou quase 100% delas, está encaixada entre 12 e 36 meses. A nossa ideia é que vocês façam um investimento, recebam o resultado de volta, entenda quais são os riscos, fique confortável para poder paulatinamente ir aumentando e aí sim ganhar confiança para poder chegar nesses nossos 20%, 30% de participação no portfólio de vocês. Um outro ponto que a gente olha é os nossos retornos são diferenciados. Como que a gente chega nesse retorno diferenciado? A gente tira os intermediários, né? Na verdade, a gente internaliza todos os serviços, né? De análise, underwriting, tem a parte toda legal dentro de casa, e com isso a gente pode levar diretamente para vocês o ativo, tirando agentes fiduciários, administradores, que na verdade seriam comedores de FIIs e não acrescentariam muito qualidade na operação. E fora que a gente consegue, como o processo está dentro de casa, otimizar esse processo ao máximo, né? E extrair do processo a melhor maneira de fazer e usar a tecnologia no que a gente pode usar. Vou passar rápido por aqui, que eu acho que isso daqui é um funil que as pessoas normalmente conhecem, mas para quem não conhece a gente vai falar. Como que a gente seleciona um ativo? Por qual processo a operação que está lá na plataforma hoje passou para que nós nos sentíssemos confortáveis em colocar isso à disposição dos nossos investidores. Passou por um processo muito grande, em que 95%, 97% acaba das operações que a gente analisa, a gente acaba abrindo mão, declinando dessas oportunidades, por ter um funil mais apertado mesmo, e isso fazer parte do nosso dia a dia. Então, quando que começa? Começa quando a gente acha um ativo, acha uma oportunidade, via os nossos robôs, via a nossa tecnologia proprietária, que olham esses ativos em base de dados públicas ou em sistemas públicos, como o sistema de tribunal, ou também via rede de agentes offline. A gente tem uma rede grande de agentes, de pessoas que nos enviam oportunidades de negócio. E aí, depois que a gente recebe isso, a gente faz uma qualificação inicial desses ativos por um algoritmo proprietário que tem algumas regras restritivas. E essas regras, basicamente, servem para dizer não. Falar, olha, essa oportunidade de cara eu já não quero, porque não passa nesse filtro inicial. Quanto mais rápido a gente disser, por que é importante a gente poder eliminar as oportunidades que não servem para a gente o mais rápido possível? Porque a gente coloca os nossos melhores recursos para analisar as que servem. Então, você não perde tempo, você não perde eficiência e os melhores profissionais analisando os deals, projetos ou oportunidades que não fazem sentido para oferecer a vocês. Exato. E aí, por quê? Porque a etapa seguinte, que é efetivamente a due diligence legal, técnica, financeira, é muito trabalhosa. Custosa, o time de especialista custa caro, a gente normalmente contrata dupla verificação externa dos melhores profissionais do setor, precisa realmente se debruçar em vários documentos. Óbvio que a tecnologia ajuda a gente a ganhar eficiência e tempo nessa tarefa, mas no fim do dia a gente precisa olhar para certificar de que aquilo ali está saindo da forma correta. E aí só depois dessa diligência, que depende muito de tempo de um ativo para o outro, mas só depois disso é que a gente se engaja numa negociação com o dono do ativo para que a gente consiga comprar esse ativo, e tudo isso é feito com um time 100% dedicado para o fechamento dessas operações dentro de casa e com checklists padronizados, com verificações, controlado via sistema.
Isso eu acho que a gente acabou não falando quando falou do time, que além desses colaboradores, ao todo hoje de colaboradores, a gente tem 41 colaboradores trabalhando full time, né, dedicados 100% do seu tempo para poder identificar, estruturar, originar, identificar, estruturar, fazer toda a parte de due diligence e a distribuição dos produtos. Então isso é um time bastante grande que está envolvido em todo o processo. Legal, isso aí. E aí a gente queria começar falando da novidade, né, Léo? Isso. Eu vou te perguntar essa daí. Vamos lá. Eu te pergunto. A próxima você me pergunta. Tá certo. Então tá fechou. Certo. Pela primeira vez, então, Leonardo, a gente consegue trazer para o investidor de varejo algo que já tem sido alvo de investimento de grandes investidores. Isso. Queria que você falasse aí para a turma que está nos assistindo o que é isso, cota de consórcio. Exatamente. Assim, o que é? Assim, eu acho que vale a pena falar o que é um consórcio. Tá? Um consórcio, na verdade, ele é um grupo que se reúne para comprar um bem. Na verdade, é um grupo de compra com objetivo de consumo. Tá? É uma jabuticaba brasileira. A história do consórcio no Brasil tem mais de 55 anos. Foi criado pelo Banco do Brasil, né? Foi criado pelo Banco do Brasil com o objetivo de estimular o consumo. O brasileiro não tinha o hábito de guardar o dinheiro para consumir, então eles fizeram uma forma de, vamos criar uma poupança forçada, que nada mais é do que um consórcio em que tem uma instituição, uma empresa de consórcio, normalmente ligada a uma instituição financeira por trás, que garante a segurança do grupo. Tá? E o que é interessante? Qual é o tamanho dessa indústria? É uma indústria gigantesca que de janeiro a setembro, para vocês terem uma ideia, foram distribuídos 95 bilhões em novas cotas. Então esse é o volume de distribuição. Gigante, é um mercado gigantesco. E quando você olha esse mercado gigantesco, você fala assim, puxa, mas como que vocês estão, qual é o business, qual é o negócio por trás disso? Qual é a tese de investimento? Nossa tese de investimento é, dentro dessas cotas que foram emitidas, parece que quase 50% dessas cotas elas ficam canceladas. Por quê? A pessoa decidiu que ela ia comprar um carro de R$100 mil, aí ela entrou nesse grupo, decidiu por algum momento parar de pagar, e essa cota ela acaba sendo cancelada. E aí o que acontece? Muitas dessas pessoas elas querem dar liquidez a esse dinheiro que está parado lá, e eles vendem essa cota para poder fazer um outro uso desse dinheiro. Nós entramos, a nossa tese de investimento a gente compra essa cota cancelada, contempla ela e depois disso pede o retorno desse dinheiro junto à empresa de consórcio e ele nos devolve o dinheiro corrigido. É simples assim. E muitas vezes também tem estratégia de segurar para receber até no final do grupo. Essa é uma outra estratégia também, de você segurar a cota, continua pagando ela até o final, e aí no final você recebe o dinheiro de volta corrigido por CDI. Então é uma estratégia bastante usual. Tá? E o que é importante dizer? Tem diversos outros grupos explorando essa tese. Eu posso falar de fundos grandes como a Jive Investimento, a Tarpon também está fazendo esse tipo de investimento, já fazem isso há bastante tempo e já movimentam bastante volume de dinheiro, só que, mais uma vez, nunca foi fornecido ao investidor de varejo essa oportunidade. Por que a gente gosta dessa tese de investimento? O que é, na verdade, a cota cancelada? A cota cancelada é um grupo que tem o dinheiro depositado lá, e esse dinheiro está depositado para poder fazer frente a esse consumo do grupo. Dado que esse dinheiro já está depositado, a garantia é enorme. Ela não é só garantida pelo grupo como um todo, como a empresa de consórcio, que é a administradora de consórcio, que garante o pagamento desse dinheiro caso o grupo não tenha dinheiro para poder honrar o seu compromisso. Então, na verdade, o que a gente gosta de falar, isso aqui é um DI, é como se fosse um DI turbinado. Com a garantia das instituições que estão por trás, garantidas administradoras de consórcio que administram esse grupo. E nesse caso dessa operação, parece que tem a ver já com o calendário, né? Que parece que essas cotas que foram adquiridas já estão no contas a pagar do grupo. Já está previsto que aquele dinheiro vai sair para pagar. Exatamente. Então, quer dizer, você não tem nem um risco de contemplação, nem um risco de nada. Não tem o risco. O risco, assim, o que a gente fala é o seguinte, nessa operação, o que você precisa entender é que você tem um prazo de até 9 meses
para você poder receber o seu rendimento de volta. Então, não adianta você entrar nessa operação querendo uma liquidez em 30 dias, em 60 dias, que isso não vai acontecer. Mas a garantia de pagamento a gente já sabe de imediato, porque o grande parte do ganho foi realizado na compra com deságio. Então, nós compramos com deságio dessa cota e a gente está agora esperando... Revendendo a cota. Para quem quiser comprar, para os investidores que quiserem comprar. Exatamente. Não tem nenhum esforço da nossa parte. Então, você vai ter direito a uma participação dessas cotas e essas cotas vão ser pagas pela administradora em 9 meses. É isso. Qual que é a rentabilidade? Só para repetir, já está escrito aí. A rentabilidade era 14,67%, que representava 300% do CDI antes da baixa aí da Selic divulgada hoje. Né? Legal. Então, a operação de 1 milhão já tem lá quase 400 mil aportados e o aporte mínimo é 10 mil. 10 mil reais. E o que a gente acha bastante interessante disso? Assim, todas as pessoas todos os investidores que estão participando e já têm posições em renda fixa, ela tem bastante características da renda fixa. Por quê? Porque o retorno já está garantido, né? Na questão, o deságio já está garantido, ele tem uma administradora por trás que dá uma garantia adicional e o prazo ele é relativamente curto, são 9 meses, é menos de 12 meses de investimento. Então é um dinheiro que você investe e você vai conseguir ver dentro do próximo ano já esse retorno voltar para você. E para quem já está olhando, hoje a gente já tem vários investidores que olham para ativos alternativos, nossos ativos reais, de uma ótica de montar um portfólio. Então, para quem já tem precatório na carteira, isso é risco público, depois você tem a União Federal, a gente tem o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, a gente tem mais uma opção agora de risco para compor essa carteira. Exatamente. Agora você vai ter exposição às maiores administradoras de consórcio do país. Que estão ligados aos maiores bancos do Brasil. É simples assim. É simples assim. Legal. Então, a gente acha que esse prêmio, né, de estar pagando 300% do CDI, ele é muito vantajoso para o investidor. Quer dizer, o investidor ele pode bater lá na porta do banco, falando que é um banco de primeira linha, que é o caso dessas cotas, fala assim, eu quero comprar um CDB e vai receber, sei lá, 90% CDI, exatamente, que hoje vai ser 4%, 4,10%, 4,20%. Isso, e o que eu acho mais interessante, que na verdade o banco é a segunda garantia, porque o grupo em si, o grupo que está pagando todo mundo as cotas, né, é a primeira garantia. O dinheiro está depositado. O dinheiro está lá. Perfeito. Maravilha. Acho que vai, como sempre, revolucionar o mercado e mostrar que a gente tem sim vida após Selic a 4,5%. E mostrar que o varejo entende esse tipo de produto e que ele merece ter acesso a essas oportunidades, não só o institucional. Maravilha. A gente acabou falando vários desses porque gostamos desta oportunidade, né? Exatamente. Mas só para a gente não deixar passar nada, o risco a gente já falou, que o risco é bom, são as maiores administradoras de consórcio do Brasil, ligadas a grupos econômicos bancários líderes no setor. Prazo da operação. Esse prazo é curto, né? Até 9 meses. O que é legal de falar? Já há pagamento. Em algum momento. Exatamente. O 9 meses assim, é um cenário bastante conservador. A gente acredita que esse pagamento pode acontecer alguns meses antes. Vai ter mais de um pagamento para o recebimento. Então, é bem interessante que pode melhorar ainda mais o retorno. Legal. O retorno previsto, estimado, não é garantido, mas é estimado de 14,77%. 14,77%. Ou 300% do CDI. Que vai ser mais agora. Vai ser mais agora. Estratégia comprovada, quer dizer, a aquisição de comprar cota de consórcio no mercado secundário como investimento já é algo hoje executado por vários bancos e fundos de investimento hoje no mercado brasileiro, como a gente falou. E eu acho que é legal dizer o seguinte, que os grandes fundos não foram os primeiros a fazer isso. Existiam pessoas físicas de modo bastante arcaica e muitas vezes um negócio paralelo que as pessoas fazem, já compravam essas cotas canceladas. Então, os grandes fundos identificaram essas oportunidades, começaram a fazer em larga escala e venham fazendo isso há um bom tempo. E a gente agora, pela primeira vez, está estruturando isso para levar você, ao varejo, diretamente, a oportunidade de participar também dessa classe de ativo. É engraçado, né? Que olhar esse mercado secundário meio paralelo, para quem é de mais idade, vai lembrar que podia abrir um jornal no classificado e haver anúncio de pessoas que falavam assim, compro cota de consórcio, contempladas ou não.
E se você for hoje no Facebook, no OLX, no Mercado Livre, qualquer rede social dessa, e você procurar, você vai ver que vai ter um monte de gente também falando compra cota de consórcio. O que é isso? Ele está fazendo investimento para ele. Essa operação que a gente está levando para vocês, essa pessoa está fazendo de forma individualizada para ele. É tão simples quanto isso, né? E no final do dia, esse outro ponto aqui de por que a gente gosta da oportunidade. Acaba sendo uma relação ganha-ganha-ganha, né? Exatamente. Porque a gente beneficia aquela pessoa que tem a cota de consórcio que não conseguiu mais pagar, porque ele não precisa mais esperar até o final do grupo para receber o dinheiro, melhora o perfil financeiro do grupo, né? Porque a gente vai lá e completa para contemplar, então dá mais dinheiro para o grupo para receber isso no prazo de 6 a 9 meses e retorna um retorno, uma rentabilidade interessante para o nosso investidor. E quanto mais players entram nesse mercado de uma forma estruturada, séria, que existe um preço certo de compra, um preço de transação, um modus operandi de trabalhar, mais as pessoas que têm cotas a vender vão conseguir um preço melhor. E com isso é bom para todo mundo, na verdade, né? Você dá uma liquidez à pessoa que precisa da liquidez a um preço melhor, você dá a oportunidade ao grupo, né, para continuar saudável, e para vocês, investidores, poderem investir e ter um retorno diferenciado no investimento com risco relativamente baixo, que a gente acredita que vai ser uma coisa que vai ser bastante popular daqui para frente. E acho que, por último, é falar que quem origina esse tipo de oportunidade de consórcio com a Rust, que está aqui conosco, trabalhando junto conosco, e que tem todo o histórico comprovado de originação desse tipo de oportunidade. Isso, a Maná Consórcio, ela já fez aproximadamente mais de 30 milhões nos últimos 18 meses. É um time que a gente tem um relacionamento bastante longo, se aproximou cada vez mais, hoje ela está integrada ao nosso grupo. A gente vai, inclusive, fazer um webinário especificamente com eles na próxima semana. Só para cota de consórcio, só para investimento? Só para investimento em cota de consórcio. A ideia é aí entrar a fundo de como funciona a operação, como que funciona a originação, quais são todos os detalhes da operação, para que vocês, como a gente também, possam cada vez mais ser um especialista desse setor, né, na visão, claro, menos profunda, mas a gente gostaria de dar insumos para que vocês possam entender a nossa análise, o quanto profundo a gente vai para poder ficar confortável e levar vocês essa oportunidade de investimento. Perfeito. Modelo financeiro, cenário. A gente na Rust sempre gosta de trabalhar com 3 cenários possíveis, né? Então a gente tem o cenário otimista, o cenário base e o cenário pessimista. Lembrando que não existe investimento garantido e não existe investimento sem risco. Quem vende isso para vocês não está falando a verdade. Então, para a gente aqui é muito importante ser totalmente transparente, mostrar para vocês as nossas projeções, explicar, inclusive, quais são os fundamentos dessas nossas projeções, né? Então, para falar um pouco do porquê que a gente colocou na plataforma que o retorno estimado é 14,77%, porque esse é o cenário base, em que a gente acredita que o prazo médio de recebimento vai se dar em 8 meses. Então, vai ter aí uma rentabilidade de 14,77%, uma rentabilidade estimada. Com o CDI, que estava a 5%, isso equivaleria a 301,38%, e um múltiplo de 1,0, quase 0,7, né? O múltiplo, por que é importante falar do múltiplo? Porque, na verdade, é um espaço curto de tempo, então a rentabilidade, apesar de ser muito boa, o múltiplo não é tão impactado. Então, isso é o nosso cenário base. A gente tem o nosso cenário pessimista, que é caso o prazo médio se dê em 9 meses, a rentabilidade anual vai ser de 12,53%, o que equivaleria no CDI a 5 a 255% do CDI, o múltiplo aí também na casa de 1,07. E o cenário otimista, em que o retorno desse capital se dá em 7 meses, colocando a rentabilidade para 17,98%, veja, 17,98%, correndo o risco de grupo de consórcio que já tem o dinheiro lá previsto no calendário de pagamento dele, primariamente, secundariamente, a administradora de consórcio, que são de grandes grupos bancários do Brasil, né? Que se você for comprar um CDB, ele vai te pagar 90% CDI.
Então, para a gente parece muito no-brainer, falando, cara, não tem como essa oportunidade não ser interessante. Né? Uma oportunidade óbvia de um produto que a maioria dos brasileiros entendem e provavelmente a maioria de vocês conhece alguém que começou a pagar uma cota de consórcio e parou de pagar por algum momento. Então, é um produto que a gente vê assim, que tem que estar disponível e tem que fazer parte do portfólio das pessoas, porque realmente a rentabilidade é bastante diferenciada. Tá? Só estou chegando se a gente está bem na câmera. Vamos lá. Bom, é muito importante lembrar que em todas as operações que a Rust coloca na plataforma, a Rust e sócios participam dessa operação com no mínimo 5%. Nesse caso vai ser 5% mesmo, a gente quer deixar com que outros investidores possam participar. O pessoal da Maná também vai participar. A gente tem, e essa rentabilidade que a gente coloca aí é líquida de custos, FIIs e taxa de performance. E assim, mais uma vez lembrando, assim, vale bastante a pena vocês que estão interessados em investir nessa oportunidade, participar desse próximo webinário nosso, que eu vou apresentar o time da Maná, eles vão poder falar bastante da história deles, de todo o processo, e vocês vão ficar bastante impressionados como o conhecimento específico é bastante profundo e o investimento em si é bastante simples. Como funciona? Comprar com deságio, reativar a cota e receber o valor integral daqui a 9 meses, né, do valor pago. Então, é bastante simples de entender, mas tem todo esse conhecimento específico que eles tiveram que desenvolver para poder fazer essa aquisição dessas cotas. Então, vai ser bastante legal apresentar o Felipe e o Gustavo que estão à frente disso. Isso. E a gente só coloca operações que a gente acredita e que a gente coloca o nosso próprio dinheiro. Isso é alinhamento de interesse, pele no jogo. Então, para a gente é essencial deixar claro isso. O que você deve considerar? Quer dizer que é livre de risco? Quer dizer que é certo que você vai receber? Olha, a gente acredita que essa é uma operação razoavelmente segura, mas é importante a gente falar em alguns riscos que compõem essa operação. Né? Então, o primeiro deles é o risco do grupo, quer dizer, alguns grupos, que não necessariamente é o caso desses grupos que a gente tem essas cotas, mas o que acontece se você for fazer sozinho? Talvez seja essa uma leitura. Alguns grupos de consórcio, por falta de consorciados, por falta de membros que contribuem mensalmente, ou pela inadimplência dos membros, acabam tendo dificuldades financeiras de permitir contemplações. E se isso acontecer, o que vai acontecer? Você vai demorar um pouco mais para contemplar a cota, né? O que a gente fez para mitigar esse risco? A cota está contemplada. É isso, né? E os recursos já estão separados no fundo comum desse grupo para pagar os detentores da cota. E a qualidade do grupo, a gente, antes de comprar qualquer cota, a gente realmente entra a fundo e tenta entender qual é a saúde daquele grupo dentro da administradora. Né? Exato. O que é um outro risco? Bom, o outro risco é o risco da administradora. Né? Como eu falei, a gente precisa considerar isso, a gente precisa pensar nisso. A administradora do consórcio, apesar de hoje ser, na maioria das vezes, hoje nós temos 140 administradoras de consórcio, todos os grandes grupos de banco têm uma administradora de consórcio vinculada, né, como subsidiária. Mas mesmo esses grandes grupos podem sofrer dificuldades e de manter aquele grupo de consórcio saudável financeiramente. Né? E aí o que acontece? Se isso acontecer, os grupos que são menos saudáveis vão ser absorvidos por outros grupos e podem ser transferidos de administradora. Veja, o patrimônio do grupo de consórcio não se mistura com o patrimônio do grupo do financeiro, do banco ou da administradora. Portanto, o grupo de consórcio ou ele é absorvido por um grupo maior, mais saudável financeiramente, ou é transferido para outra administradora. Mas há sim um risco que pode ser temporário, de que a administradora deu algum problema, sofreu algum soluço, até migrar esse grupo de consórcio para outra administradora, o investidor precisa pensar nisso, precisa saber disso. Qual que é um outro risco? O risco que pode acontecer de que a controladora da administradora de consórcio, quer dizer, a dona, a empresa-mãe, dona da administradora de consórcio, pode ser de grupos bancários, que no caso são, inclusive, controlados pelo governo. Isso quer dizer que toda a cadeia societária, ou seja, a controladora, a dona da administradora, a própria administradora, pode sofrer alguma interferência de natureza diversas, mas inclusive política. Né? Então, como já teve no passado
presidentes fazendo política monetária usando bancos públicos, isso de alguma maneira pode vir a afetar o consórcio e, portanto, consequentemente, os grupos administrados por essa tal administradora. Finalmente, o consórcio é um produto regulado pelo Banco Central e, portanto, está totalmente sujeito a alterações regulatórias desse órgão, né? E essas alterações regulatórias podem, de certa forma, impactar no grupo de consórcio. É importante o investidor saber de tudo isso que eu estou falando, entender um pouco e pensar, refletir sobre isso. Mas, quer falar alguma coisa? E aí, a gente volta para uma classe de ativo que a gente conhece muito bem. Isso é um ativo que a gente já fechou, né? Fechou hoje? Fechou. Isso é uma coisa importante de a gente falar aqui hoje. Não foi o planejado, não foi o esperado, mas a gente tinha 2 rodadas abertas de captação de precatório do Estado do Rio e precatório federal. As 2 rodadas se encerraram, então eu acho que a federal ainda não encerrou, Rio de Janeiro já encerrou, ela está bem próxima, faltando 50 mil reais, 60 mil reais, provavelmente nas próximas horas vão se encerrar, mas o que a gente gostaria de dizer para vocês aqui apesar de a gente ter, assim, foi um enorme sucesso, a demanda foi muito maior do que a gente podia estimar, a nossa estimativa é que essa oferta fosse fechada só nos próximos 7 dias, a gente ainda teria mais uma semana de operação, e felizmente, pelo sucesso, né, os investidores mostraram que realmente estão gostando do produto e a gente encerrou na data de hoje, a gente provavelmente vai fechar as 2 operações. Para você que está participando do webinário, a gente fez um esforço bastante grande hoje, né, porque, puxa, vocês se inscreveram, mostraram interesse e querem investir, e como é que vocês vão poder fazer? Então, nós dentro de casa, que fizemos um esforço bastante grande de originação, e a gente vai conseguir abrir uma operação menor. A gente conseguiu comprar mais conseguiu comprar a gente precatório. Mais precatório. Quando a gente viu que o volume estava sendo absorvido muito rápido, a gente acelerou um pouco o processo de algumas aquisições, e a gente vai conseguir lançar uma operação de menor porte. Provavelmente amanhã a gente já consiga abrir a operação, e a gente vai disponibilizar em exclusividade para vocês que se inscreveram no webinário no primeiro dia, para que vocês possam ter exclusividade nesse primeiro dia de abertura e possam reservar e participar dessa operação. Mas o que é importante relembrar a gente não vai conseguir abrir uma operação do mesmo tamanho dessas operações já abertas. Elas serão provavelmente aproximadamente 50% menor. É mais ou menos isso que a gente conseguiu originar para poder disponibilizar e não deixar vocês sem a oportunidade de investir e participar dessas oportunidades. Tá? Maravilha. Então vamos lá. Quer que eu faça as perguntas? Quero que você faça as perguntas. Vamos inverter. Arthur, assim, se você tivesse que apontar assim, quais são as principais características que fazem a Rush olhar para esse precatório do Rio, a gente sabe que o retorno ele é bastante chamativo, né? Você 21% de retorno, mas além do retorno, por que a Rust gosta dessa oportunidade e por que a gente está endossando ela para os nossos investidores nesse momento? Ótima pergunta. Bom, o principal motivo é que a gente acha que o mercado ainda não entendeu o real risco, o verdadeiro risco que um precatório do Estado do Rio de Janeiro representa em termos de tempo de pagamento, né? Porque, assim, o precatório já está no orçamento público, né? E só que o mercado ainda não entendeu, e, portanto, a gente tem muita oportunidade de conseguir retornos como esse, porque a gente consegue comprar o precatório barato. Basicamente é isso. E por que a gente acha que o mercado não entendeu ainda, não ajustou a percepção de risco ao retorno desse precatório? Porque ninguém se parou ainda para estudar direito o que acontece, não com as finanças do Estado do Rio de Janeiro de modo geral, mas com a especificidade do pagamento de precatório do Estado do Rio de Janeiro, que respeita uma série de regulamentações e uma série de pequenos outros acordos que o Estado do Rio de Janeiro foi tomando ao longo do tempo para pagar precatório. Então, se a gente olha e considera tudo o que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro nas finanças públicas, mas também olhando principalmente para as regulamentações que o Rio de Janeiro criou para precatório, você vê que isso é uma oportunidade interessante, né? Então, eu vou citar algumas aqui.
Então, você poderia comparar, só para poder entender, como é que está a ordem de pagamento São Paulo? Porque a gente fala São Paulo, a potência, né, a economia do bem. Como é que está o Rio de Janeiro em relação? Isso daí, na verdade, é o sintoma. Vamos falar do sintoma, acho ótimo. Depois a gente vai falar da causa. Tá bom. Qual que é o sintoma? Por que ninguém ainda entendeu direito o Rio de Janeiro, o risco do precatório do Rio de Janeiro? E onde isso vai resvalar? Vai resvalar no sintoma, que é o quê? Enquanto o Estado de São Paulo está pagando hoje precatório de 2002, Tá. olha, ele está pagando 2002. O Estado do Rio de Janeiro está pagando 2017. Agora. Nossa. Né? E o Estado do Rio de Janeiro, existe o que a gente chama... Por 2 anos atrás, só. E está terminando 2017, né? E está em dia com pagamento de prioridade. Prioridade são aquelas pessoas detentoras do precatório que têm mais de 60 a 65 anos ou que são portadores de doenças graves. Essas pessoas têm prioridade no recebimento do precatório. O Rio de Janeiro já está em dia com o pagamento dessas pessoas. São Paulo não dá nem para comparar. Não dá para comparar. É incomparável, né? E aí, mas por que isso acontece? Por que está assim? Né? Então, por vários pequenos motivos somados. Um dos principais motivos é que quando o Estado do Rio de Janeiro, depois de passar por uma grave crise fiscal aí nos últimos 5 anos, aderiu ao regime de recuperação fiscal da União, se comprometeu a tomar uma série de medidas fiscais, de ajuste fiscal, para, inclusive, pagar precatório e deixar o pagamento de precatório em dia até o final de 2020. Então, isso faz parte do acordo que ele tem com a União, de deixar em dia o pagamento desses precatórios até 2020. E o que mais que ele fez? Por que ele conseguiu pagar mais rápido? Porque ele regulamentou o uso dos depósitos judiciais para pagamento de precatório. Então, vamos lá. Quando você está com alguma ação na justiça, muitas vezes, para recorrer, você precisa depositar o valor, 4%. Quando você vai entrar com uma ação judicial, você tem que depositar 1%, no caso do Estado de São Paulo. Todas essas custas judiciais são depositadas em uma conta, né? Que é uma conta gerida pelo Tribunal de Justiça. Só que o que acontece? Essa conta, ela não vai ser esvaziada do dia para a noite. Ela é mais ou menos um cálculo de um seguro ou um cálculo de banco. Então, o que se viu? Que se você deixar um mínimo necessário para ir pagando, você pode usar toda aquela diferença para pagar precatório e antecipar a fila. E isso está previsto na Constituição e o Estado do Rio de Janeiro foi um dos primeiros a regulamentarem essa possibilidade. Portanto, isso foi um uso que eles fizeram do dinheiro. Mais eficiente. Muito mais eficiente, né? E outra, né? Hoje, o Estado do Rio de Janeiro tem permissão, tem autorização da União, por conta do regime de recuperação fiscal, a tomar crédito de até 1 bilhão de reais para pagar precatório em 2020. Quer dizer, olha só, a oportunidade que a gente trouxe aqui é um precatório de 2018, né? Então vamos lá. O Estado do Rio de Janeiro está terminando 2017, vai para 2018, e a gente está prevendo que isso seja pago em até 16 meses, né? No nosso cenário base. Só que se a União, se o Estado do Rio de Janeiro tomar esse crédito com instituições financeiras privadas com a garantia da União, ele consegue pagar isso em muito curto espaço de tempo, em 9, 10 meses, vai pagar o nosso precatório. Olhando a fila de pagamento. Isso é o nosso cenário, seria um cenário otimista. Isso seria o nosso cenário otimista, né? Então, vamos lá. O que é o cenário base? Nosso cenário base hoje é 15 meses. A gente está trabalhando com o Estado do Rio de Janeiro pagar na mesma velocidade que ele pagou nesse ano de 2018, pagar o que ele está pagando agora em 2019 e 2020, entrar com a mesma velocidade, o que vai dar aí 15 meses e um retorno de 21,02%, ou no CDI anterior, 420% do CDI. No cenário pessimista, que é considerando os anos em que o Estado do Rio de Janeiro sofreu uma grave crise, olhando, 36 meses para trás, replicando isso para frente, a gente vai ver que ele vai demorar 25 meses para pagar esse nosso precatório, olhando a fila inteira. Se ele demorar esses 25 meses, o retorno desse precatório vai ser de 15,4%. Entendi. Ou 308% do CDI, no CDI antigo. Agora, se o Estado do Rio de Janeiro tomar o empréstimo com instituições financeiras privadas, que já está previsto no plano, de 1 bilhão, a gente imagina que nos próximos 10 meses ele vai
ser capaz de pagar e vai pagar esse precatório. Bem, por que a gente coloca 12 meses ali no cenário otimista? Porque a gente sempre prevê 1 mês a 2 meses como folga para que a gente consiga levantar o dinheiro do processo judicial, né? Porque o dinheiro está depositado lá à disposição do juiz, a gente tem que levantar o dinheiro, então, às vezes o juiz sai de férias, dá problema no sistema do tribunal, a gente vai falar isso de risco já. Tá ótimo. Então, eu vou aproveitar esse gancho e tentar comparar um pouquinho. A pessoa que está querendo se expor a precatório, esse seria um precatório que tem, vamos dizer, um retorno um pouco mais apimentado pelo fato da falta de conhecimento do mercado como um todo na hora da compra, é isso? É isso, tá. Falta de conhecimento, falta de entendimento da característica do precatório do Estado do Rio de Janeiro, medo de olhar o Estado do Rio de Janeiro e falar, nossa senhora, todo, né? E não querer parar para estudar, para entender, mas há também um fator de elasticidade de tempo, né? Então, assim, ao contrário do precatório do Estado de São Paulo, que na nossa estratégia de acordo é algo muito mais previsível, e a gente tem uma assertividade maior de projetar cenário, ou do federal, que também já é algo mais ou menos estabelecido de prazo. No precatório do Estado do Rio de Janeiro há uma falta de assertividade, ou menos assertividade, na hora de prever o cenário. A data exata. A data exata. Então, a gente tem aí, falando, essa operação pode demorar de 12 a 25 meses. Entendi. Dado isso, ele sim tem um retorno mais apimentado. Entendi. Então, é uma parcela menor do capital do investidor, que ele olha e fala assim, poxa, eu quero colocar essa parcela pequena nesse capital, nessa oportunidade mais apimentada, sabendo que eu tenho uma elasticidade de prazo. Tá. E aproveitando esse gancho, então eu sou um investidor, que eu estou fazendo meu primeiro investimento em precatório. Você poderia falar um pouquinho para mim do precatório federal? Assim, eu acho que eu acho legal você falar do risco. O risco vão ser os mesmos. Tá. Então, como a gente ainda vai falar do federal e do estadual, eu vou deixar para falar os riscos de uma vez só. Então, me explica um pouquinho mais assim, sobre o precatório federal, dado que se eu for um investidor, que é meu primeiro investimento, quais são as características que fazem ele ser uma excelente oportunidade de investimento dentro do espectro de precatórios? Legal, maravilha. Bom, o precatório federal, eu diria que é o feijão com arroz do investimento em precatório, né? Aquele que a gente sabe que se o precatório foi emitido até 1º de julho de cada ano, ele é pago com histórico de mais de 10 anos, a União vem pagando em dia esses precatórios, ele é pago, a depender se é de natureza alimentar, em março do ano seguinte, ou se é de natureza comum, em maio do ano seguinte. Lembrando que a União tem até dezembro do ano seguinte para pagar, e mesmo assim está em dia com o pagamento de precatório, né? Então, e o que é precatório federal? Bom, precatório federal é um mercado grande também. Em 2018 foram pagos 20 bilhões de precatórios pela União. Ou se a gente considera as requisições de pequeno valor, os RPVs, esse número chega a 34 bilhões só em 2018. Só que, apesar da cifra ser absolutamente grande, assustar, né, ela nominalmente, ou relativamente a todo o orçamento, toda a dívida da União é pequena, porque só representa 3% da dívida toda da União. E o que isso significa? O que isso nos diz? Isso nos diz que a União tem muito pouco incentivo a deixar de pagar precatório, porque caso ela deixe de pagar o precatório, ela vai ser penalizada pelas agências internacionais de rating, e a gente está falando de uma parcela muito pequena da dívida, que é 3%. Né? E no regime especial, como você estava falando, também ela não pode descumprir isso, não é? Então, ela nem está no regime especial porque ela está em dia. Só quem entrou em regime especial foram aqueles entes públicos que estavam inadimplentes, né? Então, o risco de crédito é como se fosse o risco de crédito do Tesouro Direto. Do Tesouro. É uma dívida pública do Tesouro. A diferença é como nasceu essa dívida pública, né? Então, enquanto os títulos que estão no Tesouro são emitidos diariamente, de forma espontânea pelo Tesouro para financiar a própria dívida, o precatório é um título de dívida que nasceu espontaneamente. Na verdade, nasceu do juiz mandando a União pagar e entrar aquela dívida no orçamento público. Como funciona o prazo de pagamento? Porque no caso do Rio de Janeiro, você falou que é difícil estimar a data. Como que funciona no federal? No federal é mais fácil porque a gente tem um histórico de mais de 10 anos. Então, a gente olha para trás e vê que a União tem cumprido o que está na lei. Né? Então,
emitiu-se o precatório até 1º de julho, vai se pagar no ano seguinte, tem até 31 de dezembro do ano seguinte para pagar. Passou do 1º de julho, ele tem até o outro 1º de julho, ou 1º de julho do ano seguinte, a ser emitido para que entre também lá no ano posterior, subsequente. E você está falando que há 10 anos que eles vêm pagando em dia, é isso? Mais de 10 anos. Mesmo no período de crise que nós passamos recentemente, ele continuou cumprindo essa série de pagamentos. Exatamente. Excelente. Exatamente. Então, a gente tem hoje uma operação, a gente vai abrir amanhã, né? A gente acabou de fechar a operação, a gente vai abrir para as pessoas que participaram do nosso webinar hoje, com forma de privilegiar essas pessoas que estão gastando o tempo delas em assistir ao nosso webinar, uma operação nos mesmos termos ou nas mesmas características da operação anterior, de 15,56%, em 7 meses de operação. Esse precatório decorre de uma ação judicial do IAA. Eu vou falar melhor sobre isso no precatório que a gente, no webinar que a gente tiver, só sobre esse precatório. Mas quem tiver qualquer dúvida sobre a tese por trás desse precatório, que a gente vai falar aqui en passant, liga aqui, manda e-mail que a gente explica tudo. Né? Então, de novo, risco de crédito do Tesouro Nacional. Tá ótimo. Curto prazo. Né? Esse precatório já foi emitido em julho de 2019 e entrou, sim, para a lei orçamentária de 2020, prazo estimado de 7 meses. Por quê? Porque a gente espera que seja pago em maio do ano que vem, mas a gente coloca sempre 1 ou 2 meses de gordura, porque a gente precisa levantar esse precatório lá. E aí eu acho que é uma pergunta que eu acho que você vai poder explicar até por esse... Eu ia perguntar assim, tem outros grupos que investem nisso? Da mesma forma que consórcio, existe outros grupos grandes também participando dessa tese de investimento? Sim. Eu acho que a tese de investimento em ativo judicial ou precatório é uma tese bastante explorada hoje no Brasil. Você tem inúmeros fundos de investimento e bancos que investem nesse tipo de tese. Especificamente nessa tese desse precatório federal, é uma tese do Instituto do Açúcar e do Álcool, em que esse Instituto do Açúcar e do Álcool era um órgão regulador do governo federal que, de certa forma, regulava e intervia no subsetor sucro-alcooleiro desde a década de 30, desde o governo Vargas, e ora esse órgão apoiava, ora esse órgão punia os players do setor, e, portanto, ele tinha um papel de intervir bastante na economia. O que aconteceu lá no final da década de 70, começo da década de 80, com a inflação galopante? Basicamente, esse órgão tabelava preço de açúcar e de álcool, de etanol, e não demorou para que esse álcool, esse etanol tabelado pelo IAA, se tornasse abaixo do custo de produção das usinas. E aí, com isso, quebrou várias usinas dentro do Brasil, especialmente onde havia maior concentração, que era nas regiões Nordeste e Sudeste do país. O que aconteceu? Um advogado lá no final da década de 80, chamado Hamilton Dias de Souza, viu essa tese, identificou, estudou e começou a entrar com essas ações judiciais a favor das usinas, contra a União, falando, olha, tivemos aqui um prejuízo grande e eu quero o ressarcimento desse prejuízo. Então, é uma indenização que a União tem que pagar por conta desse ato de intervenção que foi infeliz. Né? Muitas usinas quebraram no meio do caminho e esse precatório que a gente tem é um precatório dessa tese, que tem nessa tese inúmeros fundos de investimento, inclusive fundos internacionais, mas, mais ainda, nesse específico processo, nesse mesmo processo que a gente comprou o precatório, tem outros fundos de investimento super sofisticados que ajudam de forma de tabela a validar a nossa tese, a nossa análise. Né? Então, a gente tem aí Singular Gulf, a gente tem nessa mesma Crow Ocean, Onda Brasil, que são fundos aqui de São Paulo que investiram e compraram precatórios dessa tese. Excelente. Por que a gente ainda não tem outros precatórios federais dessa mesma tese de AA? Porque tem 3 problemas aqui, e eu vou falar porque que a gente gostou dessa oportunidade, eu vou fazer esse link. Primeiro essas usinas, como sofreram muita dificuldade financeira, havia muito passivo, porque elas ou estavam quebradas ou tinham muitas dívidas. Isso faz com que a gente não possa comprar o precatório.
né? Porque o precatório vai ser contaminado por esse passivo. E no caso desse precatório, que é da usina Santa Maria, esse passivo tá todo identificado, já consta do processo destacado dos precatórios, porque a usina fechou em 92. Então, todo o passivo de lá para cá já prescreveu. Passivo que não está lá previsto para pagamento, destacado, já prescreveu, que a usina fechou em 92. Então, esse foi um dos pontos que a gente gostou de olhar, gostou dessa oportunidade. O outro, o retorno é de 15,56%. Nossa, muito acima do Tesouro Direto. Muito acima do Tesouro Direto, especialmente agora. Vamos ver como é que vai abrir amanhã. Tá. E a gente conseguiu, junto com o vendedor desse título, esse precatório, realizar pagamentos com fluxo estruturado. Significa o quê? Que a gente foi lá e pagou à vista 55%, 58% do valor total, do valor de face. E a gente combinou o quê com o vendedor? Que caso o precatório seja pago agora, em 2020, que é o que a gente acredita, a gente vai pagar mais um percentual, se não me engano é 35%. Caso o precatório seja pago em 2021, a gente vai pagar mais 25% só apenas. Entendi. Uma proteção adicional. Uma proteção do retorno, uma proteção da rentabilidade. Quer dizer, a gente acredita que não vai ser pago em 2020? Não. Mas se alguma coisa acontecer e não for pago em 2020, a gente vai estar protegendo a rentabilidade do nosso investidor, porque em 2020, ao invés de pagar 35%, a gente vai pagar só mais 25% do valor de face. Se por acaso se passar para 2022, a gente vai pagar só 15%. E se isso passar para 2023 em diante, a gente vai pagar só 5%. Então, a gente imagina que assim, o melhor, não é que a gente imagina, pelas nossas contas, assim protege a rentabilidade do investidor, mesmo contra eventos ou cenários em que a gente não acredita. Tá bom. Esses são os cenários esperados, né? Exato. Bom, a gente calculou... já o precatório... Essa operação foi encerrada, né? A gente está vendo... apesar exato. de a gente falar da operação, mas da mesma forma, a gente fez 3 cenários, é isso? Exatamente. Você tentou prever o que acontece para que no nosso cenário base é muito mais ao que a gente vem atestando por esses 10 anos, né, de acontecimento. E se acontecer alguma coisa super positiva, como é que foi essa estimativa desses 2 meses a menos no cenário otimista? Explica um pouquinho mais para a gente. O que acontece? A gente colocou aí o cenário base de 7 meses, que vai dar julho do ano que vem. Só que normalmente os precatórios de natureza comum, que é o caso desse, são pagos em maio. Então, caso a gente consiga levantar esse dinheiro ainda em maio, isso entra como no cenário otimista, o que melhora sobremaneira, o que dá uma super turbinada no retorno do investidor. Né? Vai para mais de 20%. Lembrando, é um risco de crédito do Tesouro Nacional. O que é risco relevante aqui? A liquidez. Pode demorar um pouquinho mais, um pouco menos. Entendi. Então, a gente também tem aqui um cenário pessimista, que é contando que, poxa, o governo federal tem até dezembro do ano seguinte para pagar precatório. Quer dizer, se ele usar todo o prazo que ele tem à disposição legalmente, pode ser que ele pague só em dezembro, né? Embora isso não seja o que o histórico nos conta. E se ele pagar em dezembro, a gente botou mais um mês aí, ou seja, 13 meses, que vai cair para janeiro de 2021, e aí vai ter uma rentabilidade ainda assim interessante de 8,64%, com uma rentabilidade do CDI, com o CDI anterior de 176%. Entendi. Excelente. Legal? Legal. Riscos. A gente vai falar de precatório do Estado de São Paulo ainda, né? Deixa eu ver como é que está aqui no... Não, eu acho que não. Acho que hoje só dessas 2 operações, que são as 2 operações que estavam abertas, né? Eu vou voltar aqui para responder todas as perguntas, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Bom, o que é risco em termos de precatório, né? O que a gente tem que considerar, tem que pensar e o investidor tem que entender? Bom, o primeiro deles é que já aconteceu de a pessoa que tem o precatório vender mais de uma vez, né? Isso, quando o investidor, se ele for comprar precatório com a gente, se ele for comprar precatório sozinho, for comprar precatório em qualquer outro lugar, ele precisa se certificar de que aquele precatório ele precisa olhar esse risco de fraude. Tá. Né? O que a gente faz aqui para mitigar esse risco de fraude? A gente olha
do começo ao fim do processo, que os advogados chamam de capa a capa. Porque é lá que vai estar a informação ao juiz de quem comprou, falando, olha, juiz, eu comprei esse precatório. Então, lá vai estar isso. O que mais que a gente olha? Não é só isso. A gente olha também todos os instrumentos públicos, todos os documentos que foram registrados em cartório daquele vendedor. Se ele vendeu uma casa, se ele fez qualquer procuração pública, a gente vai olhar, identificar isso para ver se tem algum documento que envolva o precatório que a gente está comprando. Entendi. Então é assim que a gente faz. Então é muito importante que as pessoas que venham a investir em precatórios entendam esse risco e certifiquem-se de que a pessoa que está vendendo olhou esse risco. Né? E um outro risco que a gente olha com cuidado, com carinho, e que os investidores precisam entender, é o risco de que o vendedor pode ter dívida. Ele pode ter dívida no nome, e significa que essa dívida pode vir a contaminar o precatório. Como se fosse a compra de um imóvel. Imóvel. Você não pode comprar um imóvel de alguém que tem dívida. Entendi. Porque esse imóvel pode ser usado, pode ser levantado pela pessoa que é acreedora, e você pode, infelizmente, mesmo como vendedor comprador de boa fé, perder aquele bem, porque aquele bem vai fazer frente à dívida que aquele vendedor tem. É isso. O que a gente faz para mitigar esse problema? A gente, antes mesmo de contactar a pessoa, nossos robôs tiram todas as certidões negativas de débito. Quer dizer, entendi. A gente só contacta a pessoa aqui, a gente só fala com a pessoa para dar uma proposta depois que a gente sabe que ela não tem dívida. Que ela pode vender. Que ela está apta para vender. Tá. E mesmo assim, antes de fechar a operação, antes de ir lá comprar o precatório no cartório e pagar por ele, a gente ainda olha, tira todas as certidões de novo, ainda olha birôs de crédito, a gente olha mais certidões ainda, a gente olha certidões de FGTS, previdenciário, de trabalhista, olha todo tipo de certidão que possa ter algum registro de débito daquele cliente. Bom, a gente tem um outro problema que às vezes pode acontecer, e que isso não dá para mitigar. Então, tem dois riscos que a gente mitiga, eu expliquei como, e tem dois riscos que não tem como mitigar e que o investidor precisa estar confortável com isso. O primeiro deles é que pode haver uma alteração na fórmula de cálculo de atualização do precatório, como já houve. Né? Então, assim, o STF recentemente julgou que de 2009 a 2015 não era para ter sido aplicado o TR, que é um índice que não rende nada, e deveria ter sido aplicado o IPCA. Julgou, bateu o martelo, acabou. Isso foi favorável. Isso foi muito favorável para os investidores ou para os donos de precatório. Chegou até dar um aumento, um incremento no valor de face de até 30% do valor de face. Né? Então, mas da mesma forma que houve essa alteração de cálculo para o bem, pode haver para o mal. Então, o investidor precisa entender isso. A gente não tem notícia de nenhum processo que esteja avançado nesse sentido, dentro dos tribunais superiores, que possa vir a alterar no curto prazo, no médio prazo, a forma de cálculo dos precatórios. Tá? Outra coisa também... Não, é só... Então, quer dizer, na verdade, não tem nada eminente que possa acontecer, mas você está colocando isso que é um risco potencial. Esse é um risco potencial. Tá bom, né? Entendi. Outra coisa que pode acontecer é você comprar um precatório que não foi incluído na LOA, que é na Lei Orçamentária Anual, que não é o caso de nenhum dos precatórios que a gente tem, porque todos foram para a LOA. Né? Tanto o do Rio de Janeiro, que já está na LOA lá desde 2017, 2018, como o federal que foi para a LOA agora. E no caso do federal, você ainda tem uma proteção caso tivesse qualquer outro tipo de problema. Exatamente. Entendi. E, por último, tem um risco que a gente também não consegue mitigar, e ninguém no mercado consegue, a demora. Né? Por quê? Porque há um certo problema de... você depende do judiciário para fazer o pagamento daquele precatório, que depende do orçamento público. Então, é uma coisa que a gente consegue estimar, uma certa assertividade, dado que a gente conhece o orçamento público, dado que a gente conhece as regras intrínsecas e as idiosincráticas de cada estado, mas é uma estimativa. Então, e mesmo assim, depois que o dinheiro está depositado, isso significa que eu vou colocar a mão no dinheiro amanhã. Às vezes demora, porque o juiz sai de férias, como eu falei, dá problema no sistema do tribunal. Então, há uma série de coisas que pode acontecer nesse meio do caminho. De novo, é um investimento ilíquido, mas que se for com uma parcela razoável do seu capital, que não vai comprometer sua liquidez, é importante você estar exposto, porque o retorno é bom, dado o risco de crédito. Não, excelente, excelente. Pessoal, eu queria agradecer, esses são disclaimers padrão que a gente sempre gosta de falar. Isso daqui não é uma oferta pública de valor imobiliário,
a gente está falando sobre cota de consórcio que não se encaixa no conceito de valor imobiliário, porque não depende de nenhum esforço de empreendedor ou de terceiro, e o precatório também, né? É um ativo que a rentabilidade decorre exclusivamente do preço que você pagou, ter sido mais barato em relação ao valor de face, e do reajuste dele. Quer dizer, não tem nenhuma performance de alguém, da Rust ou de algum prestador de serviço, que vai fazer com que aquele precatório seja mais rentável ou menos rentável. É o que é, e mais é por causa do deságio, da compra com desconto. O trabalho foi feito prévio. Prévio. Vamos ver as perguntas. Já. Vamos voltar aqui. Vamos lá. O que vocês prevêem em 2020 para o futuro dos precatórios como STOs, criptoativos? Haja vista o produto lançado pelo mercado Bitcoin. Bom, Léo, acho que o que tem que falar aqui é que assim, a tecnologia de ser criptoativo, no caso do precatório, ela pouco importa, na verdade, porque o que importa, na verdade, é o seguinte: você tem que olhar duas coisas. Uma, se a originação foi bem feita, quais foram os cuidados e garantias que quem fez a originação tomou. Então, isso é muito importante. É por isso que a gente gosta de dizer que a gente é especialista. E a segunda coisa que a gente olha quando fala de token, o token tem que ser capaz, de forma autônoma, a transferir o direito. Quer dizer, se você compra um token, ou se você compra um papel, ou se você compra qualquer coisa que não te dá a titularidade de direito, não é capaz, autonomamente, de transferir esse direito, o token não vale nada. Você sempre vai depender de um terceiro. O que eu quero dizer com isso? Que para o token ter valor, ele precisa de você pegar o token, imprimir, levar para o juiz e falar: ó, eu sou o dono desse pedaço do precatório porque eu comprei esse token. Se isso não funcionar na vida real, o token não vale muita coisa. Essa é a minha opinião. É a minha opinião pessoal, na verdade. Então, o que você está... Deixa eu ver se eu vou tentar falar de uma outra maneira para os investidores. O que você está falando para eles é que o token em si, ele não te dá garantia nenhuma adicional. Ele, na verdade, ele é um instrumento. É uma forma de você, talvez, registrar ele que permita uma transação no mercado secundário, mas ele por si só não te dá nenhuma segurança adicional. Se a validade daquele token depende de um terceiro, se você não consegue simplesmente pegar o token, imprimir e levar para o juiz e você receber o dinheiro diretamente do juiz, o token não tem valor. É mesmo que não tem. Então, na verdade, a segurança está no conhecimento da empresa que originou o ativo. Sim. E que está colocando um ativo de boa qualidade na mão do investidor. Exatamente. Legal. Deixa eu te falar. O Iago está falando que a gente demorou 40 minutos para responder. Iago, eu não tinha visto a pergunta do Júlio. Na nossa tela aqui estava a apresentação. Então, eu não tinha visto. Agora que a gente voltou para tirar dúvida. Que, inclusive, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente. João Vitor perguntou se há algum investimento com um valor de aporte mais baixo. Olha, assim, a ideia do 10 mil reais, né? O nosso objetivo aqui é democratizar, universalizar o acesso. Inicialmente, quando nós começamos a nossa operação, os tickets eram mais altos. A gente está usando tecnologia, ganhando escala, né, para conseguir realmente abaixar esse mínimo. Mas quando a gente olha o valor de 10 mil reais, o que a gente acha também importante? Que aqui é um valor para que você analise e entenda o investimento antes de tomar uma posição. A gente gostaria que realmente, na hora que você olhasse e estudasse, considerasse a oportunidade de colocar um investimento na Rush, que você lesse o nosso prospecto, entendesse toda a parte de material, entendesse quais são os riscos envolvidos, porque a gente fez um trabalho bastante grande e a gente quer que você saia daqui realmente bem informado do que é investir em precatório ou em consórcio, tá? O nosso objetivo no futuro pode sim abaixar esse valor mínimo, mas hoje o valor mínimo que nós temos é 10 mil reais. Tá? É uma opção que a gente tomou, uma decisão que a gente tomou, de que hoje, por um lado, a gente tem um atendimento personalizado, de qualidade, que se você liga aqui, a gente quer que a pessoa te atenda com o máximo de atenção, máximo de respeito para o nosso investidor, tire todas as suas dúvidas, e a gente acha que se a gente, hoje, na estrutura atual, baixar esse valor para R$1.000 ou para R$100, a gente pode vir a comprometer pelo número de investidor essa qualidade que a gente tanto preza, né? Então, isso, como o Léo falou, e a gente também acha que colocar um valor de R$10 mil é um incentivo
que para a classe média brasileira, R$10.000 é um valor relevante o suficiente para fazer com que a classe média, de uma maneira geral, a pessoa, aquele investidor, faça assim, poxa, eu não vou colocar R$10.000 em qualquer coisa, diferente de se fosse R$100 ou R$1.000, que a gente faz uma aposta, não se preocupa muito em estudar, em aprender, etc. Então, a gente gosta de falar aqui que, para a gente, é muito importante que o nosso investimento, que a nossa operação tenha 3 coisas. Primeira é fundamentos econômicos muito sólidos, né? Que a gente tenha estruturado uma operação com fundamentos econômicos muito sólidos que fiquem de pé. Segunda coisa é que isso, de alguma forma, vai deixar o nosso investidor mais bem informado, mais bem educado e até mais inteligente, né? E terceiro é que, de alguma forma, a gente consiga trazer algum entretenimento para o nosso investidor, no sentido de ele possa sair e falar na família que ele está investindo numa coisa que ninguém conhece, que chama precatório, e que ele vai poder ensinar isso para as pessoas. Que saiba, né? Que ele tem informação. Que ele vai ter essa informação porque ele estudou, porque ele gastou tempo da vida dele para entender como a maioria das pessoas que está aqui, né? Agora, até depois a gente falar quase, sei lá, 1h30. Então é por isso, João. Hoje a gente não tem nenhuma perspectiva de baixar o aporte inicial. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Será que ficou alguma coisa que a gente não passou por aqui? A Mauri, Danilo, tem bastante gente aqui, né? Olha, eu acho que é isso, né, Arthur? Eu acho que é isso. De qualquer maneira, vamos, a gente fica aberto aqui, a gente está disponível para tirar qualquer eventual dúvida, via e-mail, se vocês quiserem ligar, quiserem marcar uma visita, será um prazer também recebê-los aqui para tomar um café, que vocês possam conhecer um pouquinho mais do time, da nossa estrutura. É só marcar com antecedência para que a gente possa estar disponível aqui para vocês. Mas muito obrigada por estar presente aí. E a gente está aqui à disposição. Eu acho que vale muito a pena quem quiser conhecer um pouquinho mais do produto de consórcio a fundo, participar desse próximo webinário nosso, que vai trazer o time da Maná e mostrar exatamente como que funciona toda a parte de originação. E ficamos à disposição. Muito obrigado a todos pelo tempo, pela paciência e especialmente pela curiosidade. E a gente fica esperando aqui que vocês nos mandem mais dúvidas, que venham ter mais interações conosco, que venham entender melhor todos os riscos das operações e que especialmente façam seus primeiros investimentos para colocar a devida atenção nessa classe de ativo que é tão pouco explorada pelo mercado brasileiro. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite.